Olá, eu sou Vivi Rio Estela, sou idealizadora da VRS Academy e é um prazer fazer parte do Dia Mundial da Criatividade com tantos inspiradores, embaixadores, pessoas envolvidas. Eu estou como líder local de Jundiaí e estou aqui com você nesse palco para poder falar sobre aprendizagem ao longo da vida. Um conceito que já tem seus mais de 60 anos como conceito, como filosofia de vida, data aí desde antes da Grécia Antiga. E a gente vai aqui conversar nessa próxima meia hora sobre como incorporar esse aprendizado ao longo da vida na sua vida e de forma mais integrada, para não recair mais uma responsabilidade sobre nós, dentre tantas que nós temos já a partir de tudo que a gente está vivendo aí com a pandemia. E para começar, eu quero trazer uma frase do Yuval Noah Harari, o historiador israelense que tem, enfim, várias reflexões essenciais para os tempos em que vivemos. E uma delas é do livro 21 lições para o século XXI, quando nem imaginávamos ainda o que íamos passar com a pandemia. E ele já dizia que para nos mantermos relevantes econômica e socialmente, nós vamos ter que nos reinventar muitas e muitas e muitas vezes. No livro, com essas 21 lições, são 21 capítulos, ele trata desde questões como educação, futuro do trabalho, dentre outros grandes temas. Vou focar aí nesses dois pontos que eu enumerei, porque tem tudo a ver com essa revolução criativa pela aprendizagem significativa e tudo a ver com lifelong learning. E aí queria te perguntar o seguinte: quando você pensa em reinvenção e associando a criatividade, a aprendizado, que imagem vem à sua cabeça? É muito comum as pessoas pensarem em aprendizagem, em reinvenção, como se fosse uma coisa ou difícil, ou que eu tenho que ter um grande tempo de esforço e dedicação, ou muitas vezes também de associar fazer um curso, fazer uma pós, fazer uma nova graduação, que às vezes dá uma preguiça danada, ou não cabe na agenda mais, ou a gente se coloca N outros empecilhos para poder lidar com essa reinvenção. Então, nessa conversa de hoje, eu quero que você pare para refletir. Vamos usar imagens mais criativas para pensar em aprendizagem? Vamos estabelecer novas conexões e pensar em aprendizado, por exemplo, nessa fala que eu estou aqui com você, quanto eu quero levar aprendizado para você? Ou quantas pessoas que fazem parte desse palco do Dia Mundial da Criatividade, tantos inspiradores ao redor do mundo que estão para falar com você, para trazer conteúdos para você, via play, via live. Então, olha só como a gente pode ampliar a noção de aprendizado para um festival criativo, para uma conversa, para um cafezinho ou suco virtual que a gente faz com alguém, uma troca de mensagens, uma situação cotidiana e até mesmo momentos de silêncio que tanto nos ensinam. O que está acontecendo? Será que eu não estou escutando o que eu deveria escutar? Perceber o que eu não estou percebendo? Então, note que temos que ser mais criativos para pensar em aprender essa figura, essa imagem que a gente já associa ao aprendizado. Dito isso, quero trazer um pouco do conceito para que você possa sair aqui dessa conversa entendendo melhor, afinal de contas, o que é esse aprendizado ao longo da vida? É uma novidade, é um conceito novo ou é algo que já data de muito tempo? Então, como eu disse no começo, desde a Grécia Antiga e até antes disso se falava que nós aprendemos desde quando nós nascemos até quando nós morremos. Mas por causa de formalização do ensino ao longo dos séculos, especialmente nos últimos 5 séculos, houve aí uma formalização, uma sistematização também desse ensino. Então, consequentemente, a gente associou aprender com escola, com formação, com currículos e diplomas, para alguns acessível, para outros nem tão acessível assim, ou quase impossível. E no último século, né, finalzinho do século passado, começo desse, a gente já vê uma maior democratização, de certa forma, do acesso ao ensino, mas ainda vários desafios para serem enfrentados. Quem trabalha com educação sabe muito bem disso.
Bom, então o conceito, a filosofia de vida, ela data de muito tempo. O conceito em si tem uns 60 anos aproximadamente, quando a Unesco começou a discutir que as políticas de ensino deveriam ser pautadas pela vida desses aprendizes, e não só conteúdos que eram conteúdos enciclopédicos, que ficariam ali nos livros, que a gente consumiria esse conteúdo para passar na prova, obter um diploma, e não tinha talvez conexão com a nossa realidade. Então, há 60 anos se fala sobre a necessidade de políticas educacionais que tenham a conexão com a vida prática. Não à toa, gente, Paulo Freire e tantos outros pensadores de muito mais tempo do que esses 60 anos que eu estou falando aí, já falavam sobre isso, essa necessidade, essa urgência para que a gente faça essas pontes entre os conteúdos e a vida das pessoas, e não só pontes, que a gente realmente traga a vida para o ambiente de aprendizagem, qualquer que seja ele, não significa só o ambiente escolar. Vale para a faculdade, vale para cursos e workshops nas empresas, vale para formação em MBA, enfim, tantos outros contextos de aprendizagem. Então, veja que já tem um bom tempo que se fala dessas políticas. A gente vê que, às vezes, existem ações muito criativas, inovadoras, em que o aprendiz está no centro, ele tem autonomia para gerenciar o que ele quer aprender, como ele quer aprender, qual o tempo dele aprender. E há ainda um grande caminho a ser percorrido por outros lugares, outras organizações, outras empresas, outros espaços, para que isso realmente aconteça e a gente saia desse modelo de que alguém determina o conteúdo, alguém determina que existe um especialista específico que vai falar sobre um tema e as pessoas absorvem, entre milhares de aspas, aquele conteúdo. Então, observe que existe aí, enfim, boas práticas, existem boas práticas, mas ainda pode ser aprimorado esse aspecto em uma longa jornada aí que talvez a gente tenha uma jornada até mais curta, com criatividade, com redes, com colaboração, com compartilhamento de ideias, que a gente vê aqui também no Dia Mundial da Criatividade. Muito bem, e aí para separar o joio do trigo, para usar uma expressão bem cotidiana, eu queria dizer para você o seguinte: um lifelong learner, um aprendiz ao longo da vida, ele muitas vezes é associado com essa ideia da pessoa curiosa. Então, uma pessoa curiosa, uma pessoa que está aberta ao novo. Então, queria te pontuar, claro que uma pessoa curiosa, ela busca informação, ela vai falar com fulano, com Beltrano, ela quer conversar, ela quer acessar, ela quer criar coisas novas, ela vê novas conexões entre os pontos das informações que ela recebe, e olha que a gente recebe muita informação. Agora, ser curioso às vezes não basta para que a gente seja um lifelong learner no sentido mais amplo da palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de ser curioso, o indivíduo ele tem que experimentar esse novo, sabe? Testar, errar. E errar às vezes dói, errar às vezes não é tão gostoso assim. A gente não foi ensinado a errar muitas vezes. Então ele erra, ele experimenta, ele testa, não funciona, funciona uma outra vez, aí ele vai replicar e talvez não seja tão bom assim como foi da primeira vez, e ele vai aperfeiçoando. Então, ser curioso e aberto à experimentação, ao erro. Isso sim, a gente está falando aí de um aprendiz ao longo da vida. Também o outro ponto é não só consumir conteúdo, mas também experimentar, incorporar no seu dia a dia e compartilhar. Senão a gente vira um caçador de diploma, sabe? Caçador de curso. A gente faz um monte de coisas, lê um monte de livros, X livros por ano, mas o que está sendo transformado na nossa prática individual e na nossa prática no entorno? O entorno pode ser a sua equipe, a sua empresa, pode ser a sua comunidade, a cidade, o país em que você vive. Então, essa ideia mais integral daquilo que nós aprendemos a partir das fontes que você quiser aprender. E um outro ponto essencial, que a gente tem ainda uma jornada para ressignificar, é um aprendiz que não é determinado por alguém. Então, todo mundo está fazendo esse curso, vou fazer, todo mundo está lendo esse livro, vou ler, todo mundo, mas o que realmente representa para mim esse conteúdo, essa vivência, essa experiência? Ele tem pensamento crítico, ele é autônomo, ele toma decisões com critérios. Então, esse é um outro ponto essencial desse lifelong learner.
Quis te explicar tudo isso para que você possa ressignificar também esse conceito, no sentido de é ser curioso, mas também tantas outras coisas que eu trouxe para você, para que você tenha cada vez mais uma ação integrada, colaborativa, de compartilhamento, e não só uma aprendizagem para si mesmo, como se fosse para uma intelectualidade, para uma especialização sobre algo. Dito isso, tem um outro ponto ainda que eu quero trazer para vocês antes de começar um debate, ainda que um debate mais monologado, estou aqui falando para você me escutar, mas é o seguinte, vamos pensar, quando a gente pensa assim, aprendizado, não associa apenas aprendizado ao trabalho, à sua carreira. O lifelong learning tem muito a ver, sim, com a vida de uma forma integral. Então, a Comissão Europeia já diz isso também há muito tempo e vem reforçando isso também, que a aprendizagem ao longo da vida é para fins de trabalho, de carreira, de transições de carreira. Nós vamos passar por várias delas. Se a gente vive muitos anos, a longevidade aumenta, a gente também passa por mais transições de carreira. E o mercado também propicia tudo isso. Mas também para a nossa própria realização pessoal. Então, o que você quer aprender que não tenha relação, talvez, nenhuma com o seu trabalho, mas que o estar em outro ambiente, aprender algo que você sempre quis, um gosto, enfim, isso pode te ajudar a fazer conexões, a criar metáforas, a dar uma explicação por meio de uma analogia, né? Usa algo do cotidiano para falar de algo mais técnico. Então, por exemplo, vou falar de comunicação, que é um tema que eu trabalho há muitos anos, sou formada em linguística, trabalho nessa área há muito tempo. Então, quando eu vou falar de comunicação, eu falo muito sobre o Lego. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma caixinha de Lego aqui. Então, o Lego é uma analogia que eu uso. Então, eu sempre brinquei de Lego, gostei de Lego, e aí fui fazer um curso, que tem um método sobre aprendizagem, né, voltado ao Lego, e aí trago isso para minha bagagem de metáforas sobre a comunicação. Então é isso, a gente pode falar de, vamos supor, algo muito técnico de processo, falando de música, falando de arte. Então, quando a gente tem um repertório mais vasto, a gente consegue também fazer conexões diferentes e ser mais criativo, portanto. Então, aprendizado ao longo da vida tem a ver com nós termos gostos, paixões que vão nos levar para caminhos que não sejam somente do trabalho. E também tem esse outro ponto que eu já falei, mas vou reforçar, que é a gente trazer algo mais comunitário, algo mais da sociedade. Nós somos seres políticos, por mais que a gente diga, às vezes eu não gosto de política, não vou me envolver em política, mas nós somos seres políticos. As escolhas de linguagem que nós fazemos, as escolhas de palavras que nós fazemos, nos filiam a certas narrativas, a certos discursos, e, portanto, isso tem a ver com o fazer política também. Não fazer política partidária, mas nós somos seres que estamos envolvidos numa sociedade. Então, aprendizado ao longo da vida também tem relação com essa atuação cidadã, essa atuação na sua comunidade, seja uma comunidade pequena do seu condomínio, seja da sua empresa, não só para processos, metas e resultados, mas também para ganhos, para discussões importantes. Então, lembra disso. O aprendizado ao longo da vida não é apenas para o seu trabalho, mas também para a sua realização pessoal e também para uma situação mais cidadã, mais integrada. Vou fazer uma pausa depois que eu te falei esses vários conceitos para te contar uma história de algo que eu observei e me fez refletir sobre aprendizado ao longo da vida. Uma pessoa estava operando uma máquina dessas que tem um braço mecânico para tirar entulhos do chão e colocar numa parte de cima, numa caçamba. Enquanto eu observava isso acontecer, no tempo do semáforo, eu fiquei pensando, nossa, a gente fala tanto, né, de aprendizado ao longo da vida na VRS Academy, eu falo tanto sobre isso em vários lugares diferentes. Agora, será que esse profissional, ele está pensando, está preocupado, ou mais do que isso, ele tem tempo e energia para se reinventar várias vezes, se capacitar para essa reinvenção? E eu te digo isso porque essa é uma atividade que ele faz, mecânica, no sentido de repetitiva, todo dia a mesma coisa, que exige força física, que exige, enfim, muita energia dele também, ele foi capacitado para fazer essa atividade. Agora, quando ele volta para casa, será que ele tem essa noção de que esse é um tipo de trabalho que pode ser facilmente substituído por uma máquina autônoma?
Será que ele tem tempo de, até essa transição acontecer, ele se capacitar para fazer um outro trabalho? E mais do que isso, será que ele tem tempo, mesmo se ele tenha essa, né, essa noção, ele tem tempo e energia, e mais do que isso também, acesso a uma internet de boa qualidade para poder fazer um curso pela internet, já que a gente está em meio a uma pandemia? Será que ele consegue ver vídeos para poder se capacitar para outras coisas? Ou ele faz um segundo trabalho, depois daquele, ele tem um segundo turno de outra coisa que ele faça. E aí, menos energia, tempo e tudo que eu acabei de mencionar nesse momento. Então, essa é uma história que eu trouxe para essa minha fala aqui para vocês, para que a gente pare para pensar em como nós que trabalhamos com aprendizagem, que pensamos em soluções criativas, cada um aí na sua esfera. Eu atuo muito na esfera corporativa, mas também tenho me voltado cada vez mais para a minha área de origem, da área acadêmica. Fico pensando assim, como é que a gente pode ajudar essas pessoas também? Como criar formas para que elas possam se capacitar antes que a transformação venha, antes que eles se sintam colocados de lado. E aí você pode dizer, ah, mas é um caso muito particular, Vivi, é um caso muito específico. E aí eu fico pensando outra história. Aqui é uma história assim, quase ficção científica. E aí você vai me entender por quê, porque eu falei esse quase ficção científica. Então, veja o seguinte: um profissional, uma profissional, independe aí, quando ele está nesse volume de tarefas, informação e excesso de reunião, de trabalho, de demanda, fora casa, família, vida pessoal, cuidar de alguém, eventualmente, enfim, será que essa pessoa consegue encaixar na agenda dela, nem que seja 15 minutos por dia, 15 minutos por semana, 1 hora por mês, para poder aprender? Quantos de nós já deixamos de fazer um curso, de marcar um bate-papo com alguém, porque não cabia na agenda, tinha tanto trabalho para fazer, tanta coisa para entregar, eu precisava descansar, precisava me desconectar da tela e ainda assim eu tinha que fazer um curso na internet, não quero. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: talvez não seja só o caso desse operador de uma máquina que eu mencionei. Muitos de nós que temos o privilégio de estar em home office, que temos o privilégio de acesso à internet de boa ou média qualidade que seja, que temos um notebook por pessoa na nossa família, ou enfim, dá para compartilhar os horários, é um notebook por família inteira, ou um computador pela família inteira, mas dá para organizar os tempos? Será que a gente consegue também aprender, se capacitar, e aí de diferentes formas de novo? Não é só aula ao vivo, aula gravada, não é só aula, pode ser tantas outras formas criativas para que a gente possa realmente aprender. Então, com essas duas histórias, eu quero enveredar para um lado assim um pouco mais crítico em relação ao lifelong learning, porque existem vários pesquisadores sobre o tema, especialmente na Europa, que tem aí uma tradição de há muito tempo discutir esse conceito. Alguns autores têm tratado isso nos seus artigos científicos. Será que a gente não está depositando uma responsabilidade muito grande para esse indivíduo? Será que ele consegue dar conta de produtividade, de eficácia no trabalho, de engajamento nas suas empresas onde eles trabalham? Além de tudo, ter uma vida saudável, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador, uma boa cuidadora, dar conta de si mesmo, ter momentos de autocuidado, e nesse autocuidado, de alguma forma entrar aprendizado. Então, claro que, gente, aprendizado ao longo da vida se dá em tudo isso que eu acabei de mencionar. Trabalho, família, o dia a dia, o momento de autocuidado, a gente aprende sobre a gente, o que me faz bem, que estratégias me ajudam, aquilo que me deixa para baixo, aquilo que não funciona, que conflitos me impactam mais, que conflitos me impactam menos. Mas a gente às vezes não tem o tempo de reflexão sobre tudo isso que acontece ao longo do nosso dia. A gente às vezes não tem tempo para trocar ideia no sentido mais aberto dessa palavra. Não tenho tempo de dialogar com alguém que vive exatamente os mesmos anseios que eu. Porque não dá tempo, porque eu até coloco na minha agenda, mas as coisas se encavalam, as coisas acontecem, eu não consigo conversar com aquela pessoa que eu queria conversar. Ou
participar de uma comunidade de aprendizagem, fazer algo por mim que propicie essa troca. Então, é nesse sentido que a gente tem que parar para refletir o quanto, às vezes, nós estamos depositando mais uma responsabilidade para esse indivíduo já extremamente sobrecarregado. Como é que ele vai ser criativo? Como é que ele vai querer aprender a fazer diferente em meio a tudo que ele tem que entregar de forma automática, quase, de forma quase pouco humanizada? Então, acho que vale a gente pensar a partir de agora, nessa parte final da minha fala, em como nós termos ações mais integradas. E eu tenho mais perguntas do que respostas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos pensar como é que a gente pode, muitas vezes, associar a aprendizagem formal com a informal e com a não formal. Exemplificando, formal. Eu vou fazer um curso, uma especialização, um MBA, uma graduação. Um não formal, que tenha esse dia a dia, que propicia momentos de reflexão de aprendizado, eu paro para pensar o que aconteceu, eu crio uma nova estratégia para a próxima vez lidar de uma outra forma. Esse é o que não acontece, é o informal. E o não formal, que é uma aprendizagem que acontece em tantas escolas de criatividade, escolas de cursos livres, enfim, vivências, rodas de conversa, que trazem esse caráter mais, enfim, vivencial, não tão conteudista muitas vezes, e ao mesmo tempo tem alguma mediação, tem alguém que conduz essa conversa. Então, veja que se a gente conseguisse ter ações mais integradas, seja em soluções de aprendizagem, seja repensando os currículos nas instituições de ensino, seja pensando os espaços de aprendizagem nas escolas, universidades, nos espaços, nas empresas também, os espaços virtuais, dá para a gente mudar esse espaço virtual para que a gente tenha mais troca em vez de tantos conteúdos também? Então, esse é um primeiro ponto de ações mais integradas, que integrem pelo menos essas maneiras formais, não formais e informais. A gente tem que ter mais colaboração em diferentes agentes de aprendizagem. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que vale a gente pensar também sobre projetos que possam ter interface entre poder público e privado ou organizações não governamentais, dentre outras formas que existem aí de promover os projetos. Então, a gente sabe que existem muitas empresas que abrem seus editais para projetos culturais, projetos de aprendizagem e que muitas vezes não têm a captação de projetos na medida que tem os recursos para poder investir. Então, falta talvez uma divulgação desses tipos de editais que existem abertos. Além disso, eu tenho um projeto, será que eu consigo, de repente, eu como uma instituição de escolas livres, por exemplo, né, como uma VRS Academy, por exemplo, eu consigo fazer alguma interface com o poder público e ver quem é a pessoa de cultura, de educação, enfim, da cidade em que eu atuo, que eu possa conversar, bater um papo, trocar uma ideia, para ver se existe possibilidade de abertura para algo acontecer de diferente, ou fazer parcerias com escolas, com universidades, enfim. As próprias universidades, eu posso procurar lugares que possam trazer algo diferente para a minha instituição, repensar o formato. É claro que instituições que são mais seculares, que são mais tradicionais, no sentido de existem há muito tempo, são regidas por certas regras, as coisas são mais, às vezes, difíceis de serem alteradas, mas não impossíveis. A cultura é feita de pessoas e as pessoas podem transformar a cultura também. Então, eu trago esses exemplos para a gente poder pensar assim, o que dá para a gente ver de uma nova forma? Isso é ser criativo, a gente vê de uma nova forma os problemas de sempre e achar novas soluções para esses problemas de sempre e os novos problemas que estão surgindo de maneira avassaladora e nem sempre a gente consegue resolvê-los. Então, são algumas reflexões que a gente tem que se fazer, em vez de, por exemplo, que às vezes eu percebo em algumas conversas, vamos deixar de lado a importância das instituições de ensino. Não, elas são essenciais em diferentes graus aí, em diferentes formatos. Elas podem se reinventar? É claro que sim, assim como todos nós. Dá para a gente fazer mais colaboração entre diferentes lugares, não só entre as empresas, de repente, ou entre as faculdades, ou entre as escolas, entre todos nós, entre esses diferentes papéis.
Então, essa ideia de ecossistema vem sendo tão falada no ambiente de inovação, que tal a gente pensar em ecossistemas de criatividade e aprendizado ao longo da vida? E aí eu vou deixar para vocês alguns exemplos de coisas que me inspiram bastante. Então, a Lifelong Learning Platform é uma plataforma que agrega várias instituições, são centenas, milhares de instituições da União Europeia, e eles fazem projetos justamente com esse tipo de interface entre escola, poder público. Claro que existe um fundo que gerencia investimentos nesses tipos de projetos, então veja que eles têm uma jornada aí cumprida que a gente pode cumprir ainda, tem aí para galgar, mas a gente consegue ver projetos que são super interessantes para capacitação de voluntários, para muitas vezes os alunos das escolas fundamentais terem acesso ao que é uma fake news, como é que a gente detecta, e eles fazem esse radar, e não só empresas que fazem isso, como a gente tem aqui no Brasil. Então, tem muitos exemplos nessa Lifelong Learning Platform, dentre tantas coisas que existem interessantes ao redor do mundo inteiro. Estou mencionando uma delas, que é das que estão sempre no meu radar, para que a gente possa pensar de uma forma mais integrada. Então, para ir caminhando para o fim da minha fala aqui com vocês, o essencial é a gente pensar, e vou voltar aqui ao Yuval Noah Harari, que eu falei no começo, vou usá-lo de novo aqui no final. Ele diz muito que clareza é poder, nesse mesmo livro que eu mencionei no começo, 20 lições para o século XXI. Eu diria que aprendizagem é poder. E não poder no sentido de eu manipular as pessoas e querer o que eu quero. Poder tem muito a ver com a gente transformar algo por meio da nossa ação. Então, educar ou aprender, na verdade, é poder. Então, como é que a gente pode fazer de uma forma mais integrada esse lifelong learning para que a gente não tenha mais uma responsabilidade caindo só sobre esse indivíduo tão sobrecarregado e cheio de afazeres e tarefas e assim, tenho que aprender também. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Trazer também uma parte mais integrada significa ressignificar o que é aprender, trazer uma imagem mental que seja um pouco mais lúdica, um pouco mais gostosa, um pouco mais afetiva do que aprender, e não só aquela ideia de que é uma escola mediada por um professor, com carteiras uma atrás da outra. E, por fim, acho que um ponto essencial é a gente pensar que aprendizado ao longo da vida realmente acontece ao longo de toda a nossa vida, não tem a ver com formação, tem a ver com desde quando a gente nasce até quando a gente morre, todas as situações que a gente vive, a gente consegue tirar lições, pensar em aprendizados, pensar em como fazer igual ou diferente. Então, os gregos são bem sábios, já sabiam disso como filosofia de vida. Fica essa reflexão para vocês como uma filosofia de vida, aprendizado ao longo da vida, e como nós, pessoas que são envolvidas com aprendizagem, criatividade, cada um de nós, inspiradores, pessoas locais, enfim, que estão aqui fazendo esse Dia Mundial da Criatividade acontecer, como é que nós podemos nos aliar a tantas pessoas que fizeram, permitiram com que esse festival fosse incrível, também que isso continue, perdure e a gente faça uma baita revolução de aprendizagem ao longo da vida. Então esse é o meu convite para nós refletirmos aqui, e espero que você tenha ouvido boas falas aqui ao longo desse dia, que venham outras tão boas falas ao longo dos próximos encontros que vocês têm aqui também nessas lives. E, claro, acessem as atividades locais que estão cheias de inspiradores que talvez você não os conheça ainda e vai ser um prazer poder conhecê-los e aprender com eles também. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero por vocês na VRS Academy. Nós temos bolsas para que vocês possam participar das nossas ações de aprendizagem e conte comigo para refletir, tomar um café e conversar sobre como o aprendizado ao longo da vida tem a ver não só com o indivíduo, mas com todos nós agindo de uma forma integrada. Obrigada.